Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Gente, essa é a série do canal Imunes. Se você gosta de conteúdos falando sobre saúde emocional, eu vou pedir que você, ao você assistir, você deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações, comente sobre o assunto do vídeo e também compartilhe para o maior número de pessoas que vocês puderem, para levar o conhecimento. Eu crio essas séries para ajudar as pessoas. Então, hoje eu irei falar sobre a cleptomania. Quem não sabe, é uma doença e essa palavra ela tem o significado de pessoas que gostam de cometer furtos ou roubos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer tirar dúvidas, fique até o final do vídeo para vocês aprenderem algumas questões que eu irei bater esse papo com vocês e conversar um pouco sobre essas questões. Inclusive, voltando ao assunto, a cleptomania é nada menos que a impossibilidade ou até mesmo a incapacidade, que a gente coloca aí, incapacidade da pessoa querer cometer o ato do furto. É uma instabilidade que a pessoa tem do ponto de vista do comportamento, também das emoções também, do pensamento também, e ao qual a pessoa ela não tem esse controle desses impulsos para cometer esses furtos. Então, muitas pessoas questionam, como é que isso se dá, quais são as causas, será que isso daí é genético? De acordo com informações, ainda não se tem a origem ou porquê acontece da pessoa ter isso e se realmente é de contexto genético, isso é muito desconhecido ainda. Porém, existe a questão do histórico. Normalmente, as pessoas que cometem esses tipos de situações e furtos, uma pessoa que tem essa doença de cleptomania, normalmente vem com histórico familiar também, acompanhado de pessoas também que praticam. Isso, na sua maioria, não é um aspecto aí provável que todas as famílias tenham históricos, mas que tem alguns casos que mostram que famílias, pessoas anteriormente à geração ou da parte da família tem esse histórico de furtos. Então a causa em si não é conhecida. Então, quando você se pergunta, por exemplo, Alan, mas eu já cometi algum furto e tenho um certo desejo por ter coisas, será que isso categoriza como a cleptomania? Vamos lá. Quando você pensa do aspecto da cleptomania, você tem que imaginar a extensão ou recorrência. Isso tem a ver com às vezes que a pessoa faz isso daí se dá como cleptomania? Claro que não, deve ser enquadrado com a recorrência, ou seja, as pessoas que praticam isso têm um desejo também. Esse desejo, ele não é controlado, ele não é controlável, a pessoa sente esse desejo e continua fazendo a prática, continua praticando. Inclusive, eu vou trazer um bônus para vocês logo perto do final do término do vídeo e fique até o final para vocês entenderem melhor. Então, a gente pode pensar aí, por exemplo, que a pessoa que está nesse estado, nessa condição de kleptomania, ou pessoas que gostam de ter algo, gostam de furtar algo, pode ser pequenas coisas ou coisas que tenham um certo valor, mas normalmente são coisas que não têm muito valor assim, mas as pessoas costumam a praticar de forma recorrente. Existe uma extensão. É aquela coisa que eu sempre falo da questão dos polos, quanto mais ou quanto menos, mas nesse caso aí é quanto mais. As pessoas vão adquirindo, vão furtando, e isso daí para o seu mero prazer, para a sua mera satisfação. E isso tem algum significado? Será que esse objeto ele tem algum significado quando a pessoa rouba? Pode ser que tenha, como pode ser que não tenha também. Então, não há uma relação muito provável que todos os objetos que ela ou ele furta, na maioria são objetos que possuem um significado. Não. Então, os sintomas normalmente são de busca por prazer, sintomas de
satisfação, sintomas de desejo por querer ter aquele objeto, os pensamentos podem variar conforme a busca, por exemplo, o desejo de ter ali por algum significado, ou possa ser que seja um mero desejo por querer ter aquilo ali, para obter daquilo ali a satisfação. E os comportamentos, como eu falei desde o começo, são comportamentos impulsivos. São comportamentos que não se consegue controlar. A pessoa fica tendo aquele desejo e daquele desejo gera a possibilidade da busca por furtar mais um objeto. E as formas de tratamentos, elas variam, que aí eu falo para aqueles que talvez você, por exemplo, esteja me assistindo e tenha realmente essa condição, busque ajuda profissional do clínico geral ou então psiquiatra, e a intervenção psicológica é importante nesse processo para fazer um trabalho de dessensibilização sistemática ao qual você é exposto gradualmente a situações menores até as ideais, para que você possa ir diminuindo a sua capacidade de praticar os furtos. Então daí você percebe toda a gama, todo o trabalho que é feito e realizado em prol desse tipo de situação. Por exemplo, pessoas que estão num quadro muito complexo, muito, que eu digo do ponto de vista crônico, normalmente ali tem o uso dos medicamentos, as medicações aí que são os inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Então, esses medicamentos normalmente trabalham aí para pessoas que têm questões de ansiedade, que normalmente nesse estado, nessa condição de cleptomania, as pessoas normalmente têm ansiedade, normalmente têm depressão e normalmente usam essa medicação, que aí tem os conhecidos aí do mercado, que é o fluoxetina, o fluvoximina e muitos outros aí, sertralina, que são essas medicações que fazem esse trabalho de tratamento. O, o uso deles vai de acordo com o perfil ou a característica da doença. Então, agora eu vou falar para vocês, por exemplo, e dar uma dica para vocês, que é a curiosidade do vídeo, que é falando sobre um filme, que aí o pessoal que gosta de psicologia, que é estudante de psicologia, ou até mesmo o pessoal que gosta desse tipo de assunto sobre psicologia, pode assistir a série Gatuna. Gatuna fala sobre uma questão que é essa questão da cleptomania, muito bem, eu gostei muito dessa série e fala muito sobre essa questão. E lá vocês vão perceber na prática o que é o dia a dia daquele ou daquela que tem essa doença da cleptomania. Então, gente, se você está nessa condição, se você está passando por essa situação, busque sempre ajuda profissional, porque é importante. Não basta apenas fazer o próprio autocuidado, que, por exemplo, eu posso citar aqui para vocês, que seria fazer um trabalho, por exemplo, de não buscar os itens que você tem desejo de buscar, e você fazer um trabalho diário, depois aumentar semanal, depois aumentar aí 2, 3, 4, 5 semanas, ou até mesmo meses também, para fazer esse trabalho gradual de diminuição do comportamento em querer furtar. Eu poderia dizer esse exemplo que poderia ser sugerido por mim para vocês fazerem, mas que vocês precisam buscar ajuda profissional, porque é importante, é uma condição que é complexa, precisa ser trabalhada, exige o máximo de delicadeza no tratamento também, e que a pessoa que está passando por essa situação deve estar imersa também, dedicada no processo, e também deve fazer o trabalho de aceitação da condição, que é um dos primeiros passos para fazer e buscar o tratamento. Então, gente, esse foi o vídeo que eu falei aqui sobre a cleptomania. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir que vocês deixem seu like. Se não é inscrito, se inscreva, comente aqui o que é que você entende sobre a cleptomania.
Caso se que você quiser relatar aqui no comentário, pode relatar também. Compartilhe para maior número de pessoas. Isso é importante, não só ajuda o canal, como também faz com que os conteúdos sejam levados para outras pessoas para que possam entender sobre a questão e também porque o vídeo está aí de forma gratuita para vocês aprenderem mais sobre essas questões e também levar conhecimento para outras pessoas. Então vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.